Qual é a diferença entre o advogado empregado e o advogado associado? Grande pergunta, hein? Se você tem interesse nesse tema, voltado para a área trabalhista, nesse vídeo eu vou te explicar quais são os grandes detalhes que os advogados e os juízes analisam em um processo trabalhista para dar essa resposta e dizer: esse advogado ele é empregado ou ele é associado? E você sabe que isso faz uma grande diferença, porque o advogado empregado, vinculado à CLT, tem uma série de direitos trabalhistas, enquanto que o advogado associado não tem. Vamos descobrir a diferença no vídeo de hoje? Vamos lá! Antes de mais nada, eu preciso pedir para você, se é novo por aqui, que não se esqueça de clicar no botão de gostei, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para ser lembrado sobre todos os vídeos que a gente posta aqui nesse canal com muito conteúdo útil, relevante para você ligado à área trabalhista. E, gente, na sequência eu tenho para dizer o seguinte: a minha análise é sobre as decisões judiciais envolvendo esse tema. O conteúdo que a gente traz aqui ele é informativo. Não tem a finalidade de substituir uma consulta que você deve fazer com o seu advogado de confiança. A orientação para o seu caso específico, a análise do seu caso específico será feita por um advogado contratado para analisar o seu caso. Feitos os esclarecimentos, vamos para o assunto que interessa aqui nesse vídeo. O advogado associado e o advogado empregado. Qual é a grande diferença entre os dois? E os juízes trabalhistas têm dito nas decisões deles, ao condenar escritórios a ficharem advogados que são empregados, ou quando os juízes absolvem os escritórios dizendo que aquele advogado ele é associado, não empregado. Qual é a grande diferença entre as duas figuras? O ponto principal ligado às duas figuras, segundo os juízes, é a subordinação. A subordinação é o poder de comando, o poder de fiscalização e condução que um empregador tem sobre o seu empregado. Vamos para a prática? Imagina que o advogado ele tem um horário exato para chegar e trabalhar naquele escritório de advocacia, um horário exato de almoço, um horário exato para sair e ir embora. Todo o tempo de trabalho dele é controlado. Se ele sai um pouco mais cedo, ele sofre desconto. Se ele não comparece no trabalho, ele também sofre um desconto. Ou seja, o controle sobre tudo que ele faz, sobre o tempo dele, é muito grande. Aqui a gente cria uma relação de dependência entre empregado e empresa. E isso é muito típico do funcionário vinculado à CLT. Esse advogado tem características muito fortes de advogado e empregado. Então, a subordinação é o fator que os juízes mais levam em consideração para definir se o advogado ele é subordinado ou não é. Por quê? O advogado associado ele tem muito mais liberdade. Isso quer dizer que ele não tem um horário exato para chegar no trabalho, um horário exato para almoçar, um horário exato para ir embora. Quer participar do nosso vídeo aqui. E esse advogado associado tem liberdade tanto no horário quanto nos dias, quanto no local muitas vezes. Então ele pode trabalhar de casa ou às vezes do escritório, ele pode não comparecer ao trabalho uma manhã inteira e não sofrer nenhum desconto do valor que ele vai receber, porque geralmente o advogado associado recebe o seu valor atrelado ao resultado dos trabalhos que ele faz ou aos honorários dos processos. Então percebam uma grande diferença. O advogado empregado, a remuneração dele ela é fixa e garantida independente do que acontecer, igual a um funcionário. O advogado associado tem a sua remuneração ou parte dela atrelada a resultados, a trabalhos, a desempenhos. Podem ser honorários ou podem ser tarefas de meio que levam ao resultado final dos honorários. Então, a grande diferença está ligada à subordinação,
que é verificada em horários, em dependência, em comandos e até nos formatos da remuneração também. E agora vem o detalhe mais importante. O juiz, quando vai analisar um advogado que era tratado como associado e processou um escritório de advocacia pedindo seus direitos trabalhistas, ele vai analisar todas as provas ligadas a esse assunto para verificar se, na prática, esse advogado ele era tratado como empregado ou associado. Mesmo que esse advogado tenha assinado um contrato de associado, outros documentos, papéis, etc., se o juiz trabalhista verificar na prática, pelas testemunhas, talvez vídeos, fotos e outros elementos de prova, que tudo revela que, na realidade, a verdade dos fatos é que esse advogado ele era empregado, o juiz trabalhista condena o escritório de advocacia a pagar todos os direitos trabalhistas desse advogado empregado, que era tratado como associado. Portanto, é preciso entender o que de fato acontecia. O que de fato acontecia e as provas sobre o que acontecia valem muito mais na área trabalhista do que as provas forjadas para criar uma realidade que não existia. E por último, gente, é importante dizer que a diferença de direitos entre um advogado empregado e associado ela é gigantesca. Nós já vimos casos aqui de advogadas tratadas como associadas, que na verdade eram empregadas, que entraram com processo trabalhista. 2 anos de contrato de trabalho, mais de R$150 mil de direitos que recebeu por esses 2 anos. Imagina se fosse 5 anos. Imagina se fosse um salário alto. Então, tudo isso pode causar um grande impacto na ação trabalhista, quando de fato os advogados e advogadas ali são empregados, mas não recebem direitos de empregados. Se você ainda ficou com dúvidas sobre esse tema, deixa aqui nos comentários que eu vou ler, a gente vai dar uma atenção, vai responder. Não se esqueça de clicar no botão de gostei, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para ser lembrado sobre os próximos vídeos que a gente posta aqui neste canal. E a gente se vê nos próximos vídeos. Até mais. Tchau!